Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma das Seus Pés da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre o aumento de execuções por pena de morte. O número de execuções atingiu no ano passado o nível mais alto da última década. 1.518 pessoas foram executadas em 2024, segundo o relatório anual da Amnistia Internacional que saiu em abril sobre a aplicação desta pena em todo o mundo. No total, 15 países foram responsáveis por estas mortes, com destaque para o Irão, Iraque e Arábia Saudita. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje Miguel Marujo, da Amnistia Internacional Portugal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também pelo convite. A edição técnica deste episódio é de João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O Irão, o Iraque e a Arábia Saudita foram responsáveis por 91% das execuções por pena de morte registadas no ano passado. Só estes três países executaram no total 1.380 pessoas. Miguel, eu queria começar por perguntar se surpreende estes países estarem no topo ou nem por isso. Eventualmente pode surpreender os mais desatentos. Aquilo que a Amnistia tem identificado já há largos anos com este relatório é que, de facto, sistematicamente esses países estão no topo da lista de países que mais pessoas executadas à morte têm. E este ano, de facto, houve um aumento substantivo, quer da parte do Irão, do Iraque, mas também da Arábia Saudita, e acabam por ter uma parte significativa também do número total, esses 91% que referiu. O Iraque, neste caso, quase quadruplicou o número de execuções. A Arábia Saudita duplicou face ao ano anterior o seu total, e o Irão também executou mais de 100 indivíduos do que os números do ano anterior. Portanto, são três países que, de facto, têm uma parte de leão daquilo que é o resultado deste relatório. Exatamente. E o número de mortes já é o mais alto desde 2015 e, no entanto, o relatório da Amnistia não inclui dados da China, do Vietnã nem da Coreia do Norte, que não têm registros públicos sobre pena capital. Portanto, na realidade, o número de execuções deve ser ainda bem maior, não é? Sim. A Amnistia Internacional costuma até colocar a China em primeiro lugar. Exato. Porque, dado o histórico e as estimativas feitas, aquilo que até hoje a Amnistia Internacional conseguiu identificar é que há na ordem dos milhares de condenados que são executados. E este número, a Amnistia costuma colocar a cifra de 1.000 com a indicação de que serão mais, certamente mais. Mas, de facto, a Amnistia não consegue confirmar se existiu os números exatos do uso judicial da pena de morte, ou seja, confirmar as execuções conhecidas. E esta estimativa é feita com algumas fontes no terreno, mas peca sempre por essa dificuldade em confirmar, seja por dados oficiais, porque a China não os divulga, seja através de fontes fidedignas no terreno que pudessem dar outros números, e de facto isso não, é impossível. Mas a China, neste caso, não está sozinha. Também a Coreia do Norte e o Vietnã recorrem extensivamente à pena de morte. É aquilo que a Amnistia Internacional, os ecos que a Amnistia Internacional recebe, mas de facto também não consegue estimar um número fidedigno, ou pelo menos mais seguro, daquilo que são os números totais de cada país. Porque também deixo esta ressalva, relativamente ao Irão, o Iraque e a Arábia Saudita, os números que a Amnistia indicou, em todos estes, é pelo menos. Ou seja, identificámos estas execuções, mas não quer dizer que não tenham existido mais. E há a suspeita que sim, que tenham existido mais execuções para além daquelas que foram reconhecidas por estes Estados. Pois isso é ainda mais preocupante, porque lá está, não conseguimos mesmo saber qual é o número real, mas este já é bastante elevado, portanto o número real deve ser ainda mesmo bem maior. Portanto, a China, podemos afirmar, apesar de lá estar, de não termos essas informações oficiais, de que será mesmo o país do mundo que mais, o principal país, aliás, que executa mais pessoas. Sim, claramente. E é uma prática que é assumida pelo regime, apesar depois do regime
omitir, esconder o número real de pessoas executadas à morte. Sim, eu acho que também vale a pena enumerarmos todos os países que aplicaram pena de morte no ano passado, também para os nossos ouvintes ficarem a par. Portanto, temos o Irão, o Iraque e a Arábia Saudita, a China, a Coreia do Norte e o Vietnã, de que já falamos, também Singapura, na Ásia, os Estados Unidos, a Bielorrússia, que é o único país da Europa, depois o Afeganistão, Kuwait, Omã, Síria, Iémen, estes todos no Médio Oriente, e finalmente o Egito e a Somália em África. Portanto, são 15 países no total, a maioria autocracias. E neste sentido, Miguel, em que contextos é que é utilizada esta punição? É redutor dizer que a aplicação da pena de morte se trata de controle de poder? Não, não é redutor, ainda que haja outras causas e que a amnistia identifica uma crescente causa na execução, que é relativos a crimes de droga. Mas, de facto, aquilo que se tem verificado é que a pena de morte também está a ser usada para calar vozes dissidentes. E isso é muito evidente, por exemplo, em alguns países da região do Médio Oriente. O Irão, o Iraque e a Arábia Saudita, claramente, sobretudo o Irão e a Arábia Saudita, ainda que se identifiquem também no Irão, por exemplo, aquilo que eu tinha dito de um aumento muito significativo de executados à morte com crimes relacionados com a droga. Mas no Irão e na Arábia Saudita a pena de morte é usada claramente para silenciar quem se manifesta, quem contesta o regime, os dois regimes nestes países. E isto, de facto, é um peso significativo. Por exemplo, no Irão, durante a revolta Mulher, Vida, Liberdade, aquele movimento que, no fundo, exigia mais direitos para as mulheres iranianas, constatou-se que foram executadas várias pessoas que tinham protestado, incluindo, a Amnistia Internacional conseguiu identificar um caso de um jovem que tinha deficiência mental. E aquilo que também é um padrão destas execuções é que muitas destas execuções acontecem na sequência de julgamentos injustos, de confissões, digamos assim, contaminadas por tortura, por práticas de tortura, para extrair uma confissão, mesmo que seja falsa. E isto mostra que este padrão mostra até que ponto as autoridades no Irão estão dispostas a reforçar o seu poder, o seu controle do poder, com a prática da pena de morte. Ou seja, as penas de morte estão aqui a ser usadas como meio de repressão política para calar dissidentes, manifestantes, ativistas, como estava a referir. E a legislação e as normas internacionais de direitos humanos dizem que a aplicação da pena de morte deve ser limitada aos crimes mais graves. No entanto, em 2024, mais de 40% das execuções foram feitas por crimes relacionados com droga, como também estava a dizer. E eu queria agora perguntar o que é que pode explicar o aumento das execuções exatamente por crimes ligados à droga. Aquilo que a Amnistia identifica é, sobretudo, aquilo que aparenta ser uma solução para dissuadir os crimes relacionados com a droga. Mas aquilo que se tem verificado é que, de facto, não há qualquer causa e efeito entre colocar a pena de morte como pena máxima para crimes relacionados com a droga e uma eventual diminuição do tráfico, do consumo de drogas. Aquilo que se verifica é que não há qualquer relação nisso. Portanto, essas políticas, usar a pena de morte como uma política de combate ao tráfico e ao consumo de drogas em geral, é ineficaz e não tem qualquer efeito comprovado na redução desse tráfico. Portanto, aquilo que se percebe é que Estados como a China, o Irão, a Arábia Saudita, Singapura e também, muito previsivelmente, o Vietnã, têm estado a condenar pessoas à morte diretamente, de crimes diretamente relacionados com droga, mas que depois não tem qualquer, de facto, não tem qualquer impacto naquilo que é o tráfico de droga nesses países. E mais ainda, peço desculpa só para terminar. Não, à vontade. A Amnistia Internacional também identifica um padrão que é um impacto desproporcionado sobre pessoas de meios social e economicamente desfavorecidos.
Ou seja, aquelas pessoas que são mais condenadas e executadas à morte por crimes relacionados com droga são pessoas, sobretudo, de meios desfavorecidos. Pois é, aqui um dado pertinente, realmente. E o número global de execuções tem aumentado nos últimos anos. Há, infelizmente, uma tendência crescente, apesar de haver menos países a aplicar a pena capital. E com Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos, há um certo receio de que esta punição aumente, até porque a sua procuradora-geral disse ainda no início do mês de abril que as instruções do presidente eram muito claras, e vou citar: devemos recorrer à pena de morte sempre que possível. O receio de que o número aumente ainda mais neste ano de 2025 é legítimo, é real, Miguel? É real por essas afirmações da administração Trump, e é real também porque julgo que é perceptível para todos que a forte polarização do debate e da política americana no interior do país está a levar a uma radicalização de discursos e de práticas que depois caem que nem uma luva nessas afirmações. Donald Trump também disse que era importante usar a pena de morte como uma ferramenta para proteger as pessoas, e vou citar, de violadores violentos, assassinos e monstros. Exatamente. Mas estes comentários não só são desumanizantes, como promovem também uma falsa narrativa. Mais uma vez, a pena de morte não tem um efeito dissuasor único no crime. Portanto, não há qualquer relação entre aplicar pena de morte e uma suposta baixa da criminalidade. Não acontece. Portanto, a prática da pena de morte, como tal, acaba por ser uma prática que não tem qualquer resultado na diminuição do crime e da criminalidade nos países. E aquilo que se teme, apesar dos Estados Unidos estarem a registrar um aumento constante das execuções desde o fim da pandemia, portanto não é uma coisa que possamos só cingir agora que há uma administração nova que faz esse discurso. Apesar de tudo, também percebemos que os Estados que nos Estados Unidos praticam e executam pessoas à morte são sobretudo Estados onde, governados pelo Partido Republicano, onde este discurso vinga muito mais. E quase a terminar, como sabemos, Portugal já aboliu a pena de morte em 1976, portanto há quase 50 anos, e Portugal é apenas um dos 258 países que aboliram totalmente as execuções. E eu queria perguntar que estratégias é que têm sido eficazes para abolir precisamente a pena de morte? Eu aí gostava também de sublinhar o papel do nosso país, apesar de tudo, é ainda mais antigo. É verdade que durante o Estado Novo a ditadura usou e abusou de práticas criminosas de tortura, de maus-tratos e muitas vezes da morte de pessoas detidas, mas a pena de morte supostamente estava a sua execução não existia. E Portugal até foi pioneiro na Europa na abolição da pena de morte, ainda que, por exemplo, a pena de morte para crimes em tempos de guerra só tenha chegado já no século XX. Ainda assim, julgo que a forma mais eficaz tem sido é um trabalho muito de formiguinha, peço desculpa pela expressão. É muito não só uma luta individual e comunitária de muitas pessoas por todo o mundo que dirigem apelos aos governos que ainda aplicam e praticam a pena de morte, como também a prática depois junto de instituições e de governos para apresentar argumentos que favoreçam de facto o fim da pena de morte, a abolição da pena de morte. Ainda assim, a Mara registrou muito bem logo no início da conversa que temos agora uma minoria de países que aplica a pena de morte. É o segundo ano consecutivo em que temos um número mais baixo de que há registro de países a executar condenados, e temos tido algumas boas notícias. Por exemplo, o Zimbábue aprovou uma lei que aboliu a pena de morte para crimes comuns, já no final de 2024. Pois esta era exatamente a minha última pergunta. Sim. Além de ter sido o número mais baixo que há registro pelo segundo ano consecutivo, ou seja, o facto de o número de países que realizaram execuções ter diminuído em 2024, se havia mais alguma boa notícia que queria assinalar. Sim, há esta do Zimbábue, que de facto aboliu a pena de morte para crimes comuns. Houve também, a Zâmbia deu também passos positivos, por exemplo, para abolir e consagrar
o seu compromisso de abolição da pena de morte ao abrigo do direito internacional. E tivemos na Malásia, para sair do continente africano, também houve uma redução do número de pessoas em risco de execução com reformas na legislação da pena de morte, e houve uma resolução muito importante aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas que, pedindo uma moratória à aplicação da pena de morte, e que foi aprovada por mais de 2/3 de todos os Estados-membros. Mesmo que muitos deles ainda mantenham na sua legislação a aplicação da pena de morte, sobretudo em crimes mais graves, é um sinal positivo que estes países se comprometam em aplicar, em apresentar, defender e aplicar esta moratória. Mas há de facto ainda muito mais a fazer, e aí aquilo que a Amnistia Internacional vê com muito bons olhos é este trabalho de denúncia da pena de morte, de uma denúncia sistemática da prática da pena de morte, como também, ao mesmo tempo, apelando sempre aos regimes que a mantêm para que não a aplique, e muitos deles vão dando pequenos passos, mas muitos destes países que têm a pena de morte na sua legislação vão dando pequenos passos para avançar no sentido de a abolir. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigada, Miguel Marujo, por ter aceitado o nosso convite, e obrigada também ao João Luís Amorim pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá! Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.